Você já se perguntou por quê? Quanto mais você se esforça para agradar uma mulher, mais ela parece se afastar. Por que o seu carinho, a sua atenção constante e a sua disponibilidade total parecem atuar como um repelente em vez de um ímã? A resposta é dura, mas necessária. Você está tentando construir uma casa sobre a areia movediça da carência. No vídeo de hoje, vamos mergulhar na sabedoria milenar do estoicismo para entender como fazer uma mulher se envolver emocionalmente com você de forma genuína e profunda. O erro trágico que a maioria dos homens comete é acreditar que o envolvimento emocional é algo que você pede ou implora. Eles agem como mendigos de atenção, acreditando que, se derem validação suficiente, receberão amor em troca. Mas o envolvimento emocional não é uma transação comercial. É uma resposta biológica e psicológica à percepção de valor, força e mistério. O homem comum entra no jogo da sedução com uma fome visível. Ele responde mensagens em segundos, cancela planos com os amigos para estar disponível e coloca a mulher em um pedestal de ouro antes mesmo de conhecê-la de verdade. O resultado? Ele se torna previsível. E o que é previsível não gera envolvimento. O envolvimento emocional nasce do desafio, da incerteza e, acima de tudo, do respeito. Epicteto, um dos maiores mestres estoicos, ensinava que não são as coisas que nos perturbam, mas sim a nossa opinião sobre elas. Se você coloca a sua felicidade e a sua paz de espírito nas mãos de outra pessoa, você se torna um escravo. E ninguém, absolutamente ninguém, se envolve emocionalmente com um escravo. As mulheres são atraídas por imperadores da própria mente, homens que possuem um centro de gravidade tão forte que o mundo ao seu redor parece orbitar neles, e não o contrário. Para mudar esse jogo, você precisa praticar a solução prática da retirada estratégica da validação. Isso não significa ser rude ou frio, mas sim ser econômico com o seu recurso mais valioso, a sua atenção. A carência é o câncer da atração. Quando você para de buscar desesperadamente o sim de uma mulher, você começa a receber o interesse dela. O envolvimento emocional ocorre no vácuo da sua ausência, não no sufocamento da sua presença. Quando você está focado no seu propósito, no seu treino e na sua evolução, você cria um espaço de mistério. Ela começa a se perguntar: o que ele está fazendo? Por que ele não está implorando por mim como os outros? É nesse silêncio que os sentimentos dela começam a germinar. Ela passa a investir tempo pensando em você, e o investimento de tempo é o primeiro passo para o investimento do coração. Imagine a cena. Um homem está num encontro e durante todo o tempo ele tenta provar o quão incrível ele é. Ele fala das suas conquistas, tenta ser engraçado o tempo todo e busca constantemente o olhar de aprovação dela. Do outro lado, imagine o homem estoico. Ele está presente, ele ouve mais do que fala, e ele não parece ter pressa de que a noite termine em algum lugar específico. Ele está tão confortável na sua própria pele que não precisa de elogios para se sentir um homem de valor. Qual desses dois gera mais curiosidade? Qual deles parece ter um segredo que ela quer desvendar? O envolvimento emocional é uma caçada mental. Se você se entrega de bandeja, a caçada termina antes de começar. O homem inabalável é o prêmio que nunca se entrega totalmente, mantendo sempre uma reserva de alma que pertence apenas a ele e à sua virtude. Reflita agora. Você é o tipo de homem que uma mulher teme perder, ou você é o homem que ela sabe que estará lá, esperando, não importa como ela te trate? Se você não tem o poder de se retirar, você não tem poder nenhum. O envolvimento emocional exige que ela sinta que você é um homem de opções, não necessariamente outras mulheres, mas opções de vida. Você tem o seu trabalho, os seus ideais e a sua paz.
Se ela não se comportar de acordo com o nível de respeito que você exige, você está pronto para caminhar sozinho. Essa disposição para a solidão é o que te torna magnético. É a prova de que você é autárquico, um conceito estoico que define o homem que se basta. Quando ela percebe que você não precisa dela para ser feliz, ela sente uma urgência instintiva de fazer parte dessa felicidade sólida. Muitos homens sofrem com a síndrome do Salvador. Eles acham que se ouvirem todos os problemas dela e forem o ombro onde ela chora, ela se apaixonará. Na verdade, você está apenas se tornando um depósito de lixo emocional. O envolvimento profundo acontece quando ela te vê como um pilar de força, não como um terapeuta gratuito. O estoicismo ensina a temperança, a arte de não reagir exageradamente às emoções alheias. Quando ela está instável, você permanece calmo. Quando ela tenta te testar, você sorri com a sabedoria de quem já previu o golpe. Essa estabilidade emocional é o que gera o verdadeiro vínculo. Ela começa a associar a sua presença à segurança e à ordem em um mundo de caos. Ela se envolve porque você é o único ponto fixo no horizonte dela. O maior erro é acreditar que você pode controlar o que ela sente. Você não controla o coração de ninguém, mas controla o ambiente onde esse coração habita. Se o ambiente que você oferece é um de carência, pressão e insegurança, ela fugirá. Se o ambiente é de propósito, força silenciosa e desapego virtuoso, ela se sentirá compelida a se aproximar. O envolvimento emocional é como uma planta. Se você regar demais, ela apodrece. Você deve dar apenas o suficiente para que ela queira buscar a próxima gota. O homem estoico sabe que a vida é curta e o seu tempo é sagrado. Ele não desperdiça fôlego com quem não investe de volta. E, ironicamente, essa postura de alta exigência é o que faz as mulheres competirem pelo seu espaço. Antes de passarmos para o próximo nível desta transformação, eu quero que você faça um pacto consigo mesmo. Pare de ser o fã e comece a ser o protagonista. O envolvimento dela é um subproduto da sua grandeza, não o objetivo final. Se você chegou até aqui, é porque sabe que o seu potencial é maior do que a sua carência. Vamos aprender a transformar a sua energia em algo tão denso que o envolvimento dela será inevitável. Mas antes, deixe um sinal da sua presença nesta marcha. Comente a palavra soberano aqui embaixo para mostrar que você entendeu que o seu império interno vem antes de qualquer conexão externa. Se inscreva no canal para não perder as próximas partes desta estratégia de poder. Agora, prepare-se. No próximo capítulo, vamos explorar a dicotomia do investimento. Vamos descobrir como focar no seu propósito pessoal cria o vácuo necessário para que ela comece a investir emocionalmente em você. Você vai entender por que, no reino dos homens inabaláveis, o trabalho que você faz em silêncio é o que grita mais alto no coração de uma mulher. Esteja pronto para deixar de ser quem espera e passar a ser quem é esperado. Agora que você entendeu que a base do envolvimento emocional é a sua própria soberania, precisamos lidar com a ferramenta mais prática da psicologia estoica aplicada às relações: a dicotomia do investimento. O erro fatal que drena o magnetismo masculino é o desequilíbrio de energia. O homem comum opera sob uma ilusão de que a atração é proporcional ao esforço. Ele pensa: se eu mandar flores, se eu elogiar todos os dias, se eu estiver sempre presente, ela vai me amar. No entanto, na realidade da natureza humana, o investimento excessivo e não correspondido sinaliza baixo valor. Sêneca dizia que o homem que se preocupa demais com as coisas que não controla acaba perdendo o comando sobre o que realmente possui. No contexto da atração, quando você investe demais em uma mulher que ainda não provou o seu valor, você está literalmente entregando o controle do seu estado emocional para alguém que ainda é um estranho.
A dicotomia do investimento baseia-se na ideia de que você deve focar 90% da sua energia no que está sob seu comando: o seu corpo, o seu trabalho, o seu conhecimento e a sua disciplina, e deixar que os 10% restantes sejam o convite para o mundo feminino. O envolvimento emocional de uma mulher não acontece quando você investe nela, mas quando você cria as condições para que ela invista em você. É uma lei psicológica. Nós valorizamos aquilo que nos custa esforço. Se você é um homem fácil, cujos sentimentos e atenção são entregues de graça, o seu valor de mercado emocional é zero. Por outro lado, se a sua atenção é um prêmio que precisa ser conquistado através de bom comportamento, lealdade e investimento por parte dela, você se torna o bem mais precioso do mundo dela. A solução prática aqui é a regra do espelhamento estoico. Você deve observar o nível de investimento dela e nunca ultrapassá-lo significativamente. Se ela demora 4 horas para responder, por que você responderia em 4 segundos? Se ela faz planos vagos, por que você organizaria um itinerário de luxo? Isso não é joguinho, é autoproteção e justiça. Um homem virtuoso não desperdiça o seu tempo, que é o seu bem mais escasso, com quem não o valoriza. Ao aplicar o espelhamento, você força a mulher a sair da passividade. Ela começa a perceber que, para ter o privilégio da sua presença, ela precisa se mover. E sabe o que acontece quando uma pessoa se move em sua direção? Ela começa a se envolver emocionalmente. Cada passo que ela dá para te alcançar é um tijolo que ela mesma coloca na construção dos sentimentos que ela terá por você. Vamos a um exemplo da vida real. Imagine um homem que está focado em construir uma carreira ou um físico de elite. Ele acorda cedo, treina, estuda e trabalha. Quando ele interage com uma mulher, ele é agradável e charmoso, mas ele não interrompe o seu fluxo de crescimento por causa dela. Se ela sugere um encontro num dia em que ele tem um compromisso consigo mesmo, ele diz: "Hoje não posso, tenho algo importante, mas podemos ver na quinta-feira." Esse simples não comunica que a vida dele tem uma direção própria. Para a mulher, isso é imensamente atraente. Ela sente que você é um trem em alta velocidade e que ela precisa correr para embarcar. A carência, por outro lado, faz você parar o trem no meio do caminho e descer para implorar que ela entre. Percebe a diferença de poder? O envolvimento emocional nasce da percepção de que você é um homem de destino, alguém que está indo para algum lugar com ou sem ela. O erro que muitos cometem é confundir desapego com arrogância. O estoico não é arrogante, ele é apenas consciente do seu valor. A arrogância é uma máscara para a insegurança, enquanto a indiferença estoica é o resultado de uma alma cheia. Se você precisa provar que não se importa, então você se importa demais. A verdadeira dicotomia do investimento acontece no silêncio. É quando você está genuinamente em paz se ela não ligar, porque a sua vida é rica o suficiente sem aquela ligação. Quando você atinge esse estado, a mulher sente, é quase telepático. Ela percebe que você não está pendurado nela. E por um mecanismo de preservação de ego e curiosidade biológica, ela passará a buscar formas de garantir que você não se esqueça dela. O envolvimento emocional dela é muitas vezes uma tentativa de ancorar um homem que ela sente que pode voar para longe a qualquer momento. Reflita agora. Quanto do seu tempo diário é gasto pensando nela ou monitorando as redes sociais dela, e quanto é gasto construindo o seu império? Se a balança estiver inclinada para o lado dela, você já perdeu a batalha do envolvimento. Você está a investir numa fantasia, enquanto ela está a observar a sua realidade de estagnação. O envolvimento profundo de uma mulher é reservado para o homem que ela admira. E a admiração não nasce do carinho excessivo, mas da observação de um homem que governa a si mesmo. O seu trabalho, a sua dieta, a sua leitura e a sua meditação
São as ferramentas de sedução mais poderosas que você possui, pois elas constroem o homem que ela não conseguirá ignorar. Para expandir este conceito, pense na metáfora da fonte e do mendigo. O homem carente aborda a mulher como um mendigo, com as mãos estendidas, pedindo um pouco de afeto ou um olhar de carinho. O homem estoico é a fonte. Ele está lá, transbordando água, sua virtude e energia. Mas ele não corre atrás de ninguém para dar de beber. Quem quiser matar a sede, que caminhe até a fonte. Ao se posicionar como a fonte, você estabelece os termos da relação. O envolvimento emocional dela surge do esforço de caminhar até você. Quanto mais ela caminha, mais ela valoriza a água. Se você levar a água até ela na cama, ela vai acabar por desperdiçá-la ou reclamar que a temperatura não está perfeita. Valor próprio atrai investimento. Investimento gera envolvimento. A partir de hoje, a sua missão é o desinvestimento seletivo. Comece a retirar a sua atenção de tudo o que não te traz crescimento ou respeito. Se uma interação com uma mulher está a drenar a sua energia sem retorno, aplique a lei estoica da renúncia. Recupere o seu tempo. Use esse tempo para se tornar um homem tão formidável que o simples fato de você dedicar 10 minutos de conversa a alguém seja visto como um presente. Quando você valoriza o seu tempo, o mundo começa a valorizá-lo também. E uma mulher que valoriza o seu tempo é uma mulher que já está a meio caminho de se apaixonar pela sua presença. Este domínio sobre onde você coloca a sua energia prepara-o para o próximo passo da nossa estratégia. No próximo capítulo, vamos explorar o mistério da apatia e o poder do silêncio. Você vai aprender a usar a calma estoica e a economia de palavras para gerar uma curiosidade tão profunda que ela não conseguirá tirar você da cabeça. Vamos descobrir como falar menos pode fazer com que ela queira ouvir e sentir muito mais. Esteja pronto para descobrir que o seu silêncio é a música que ela mais deseja decifrar. O silêncio não é apenas a ausência de som. No estoicismo, é uma demonstração de força, domínio e mistério. Entramos agora no domínio da apatia. Como já discutimos, não se trata de ser um homem frio ou sem alma, mas sim um homem que possui um controle tão absoluto sobre as suas emoções que nada externo consegue abalar a sua superfície. O erro catastrófico que destrói o envolvimento emocional feminino é a vazão emocional. Muitos homens sentem que precisam contar tudo, explicar cada sentimento e reagir a cada pequena provocação. Eles acreditam que a honestidade emocional total criará conexão. Na realidade, isso apenas mata o mistério. Se ela sabe exatamente o que você está pensando, como você se sente e o que você vai fazer a seguir, a mente dela para de trabalhar. E o envolvimento emocional, meu amigo, é um processo que acontece no pensamento dela sobre você, especialmente quando você não está presente. A solução prática para este pilar é a economia das palavras e a calma imperturbável. Zenão de Sítio dizia que o homem tem 2 ouvidos e uma boca por uma razão. Quando você fala menos, cada palavra que você profere ganha o peso de uma moeda de ouro. O envolvimento emocional de uma mulher é alimentado pela curiosidade. Se você é um livro aberto, ela lê a primeira página e abandona a leitura. Se você é uma obra densa, com capítulos que precisam ser conquistados através da atenção e do respeito, ela se sentirá compelida a ir até o fim. O silêncio cria um vácuo que a mente feminina detesta deixar vazio. Ela tentará preenchê-lo com fantasias, perguntas e, eventualmente, com um desejo profundo de obter a sua aprovação. Ao manter a sua apatia, você mostra que é o dono do seu próprio universo emocional. E não existe nada mais atraente do que um homem que não pode ser lido facilmente. Vamos a um cenário prático para ilustrar esse poder. Imagine que uma mulher com quem você está saindo decide fazer um comentário para testar a sua segurança.
Algo como mencionar um elogio que recebeu de outro homem ou agir com uma frieza súbita. O homem comum reage imediatamente. Ele faz perguntas, demonstra ciúmes ou tenta compensar sendo mais carinhoso. Ele quebrou o silêncio e revelou a sua insegurança. O homem estoico, por sua vez, utiliza a apatia. Ele ouve o comentário, mantém um sorriso leve e um olhar tranquilo, e não oferece nenhuma reação emocional. Ele pode até fazer uma pausa longa antes de mudar de assunto com total elegância. Essa não reação é devastadora. Ela comunica que a sua confiança é tão sólida que as pequenas tempestades dela não conseguem nem sequer molhar os seus pés. Isso gera nela uma necessidade instintiva de se esforçar mais para conseguir uma reação sua. O envolvimento emocional dela cresce na tentativa de desvendar o que se passa por trás desse seu olhar calmo. O erro que você deve erradicar hoje é o medo do silêncio durante a conversa. Muitos homens ficam ansiosos quando a conversa para e tentam preencher o espaço com fofocas, reclamações ou perguntas irrelevantes. Isso cheira a desespero por agradar. O estoico abraça o silêncio. Se a conversa parou, ele olha nos olhos dela, relaxa o corpo e desfruta da quietude. Esse conforto no silêncio é uma das maiores provas de masculinidade. Ele sinaliza que você está em paz consigo mesmo e que não precisa de entretenimento constante. Quando você sustenta o silêncio com confiança, você força a mulher a entrar na sua frequência. Ela sentirá a tensão e o peso da sua presença, e é nessa tensão que o envolvimento emocional floresce. As palavras muitas vezes servem apenas para aliviar a tensão sexual. O silêncio, por outro lado, a amplifica até níveis insuportáveis. Reflita agora. Você é o homem que explica as suas ações a todo momento, ou você é o homem que deixa as suas ações falarem por si? A necessidade de se explicar é uma confissão de submissão. O homem autárquico age de acordo com a sua virtude e deixa que os outros interpretem como quiserem. Ao aplicar a apatia, você retira o controle da interação das mãos dela e o coloca de volta no seu colo. Você se torna um enigma, e a mente humana é programada para se obcecar por enigmas. Ela passará horas a tentar entender o seu sorriso, o seu olhar e o seu silêncio. Esse tempo que ela gasta a pensar em você é o que chamamos de tempo de incubação emocional. É aqui que o gostar se transforma em precisar e o interesse se transforma em envolvimento profundo. Pense na metáfora da montanha e do vento. O vento sopra com força, muda de direção, traz chuva e depois traz sol. O vento é a mutabilidade das emoções e das palavras femininas. A montanha é a sua mente estoica. A montanha não discute com o vento, ela não tenta impedi-lo de soprar e não muda de lugar para agradá-lo. Ela apenas permanece lá, imensa e silenciosa. Com o tempo, o vento aprende que não pode mover a montanha. E o que ele faz? Ele contorna a montanha. Ele se abriga nas suas encostas. Ele reconhece a sua soberania. Se você for a montanha, ela se envolverá emocionalmente porque sentirá que você é o único elemento estável na vida dela. Ela sentirá que, não importa o quão forte ela sopre, você continuará lá, firme e inabalável. A prática do silêncio estende-se também à sua presença digital. Pare de ser o homem que comenta em tudo, que manda mensagens de bom dia sem propósito e que reage a cada história que ela posta. Isso é barulho. O silêncio digital é extremamente poderoso. Deixe que ela sinta a sua ausência. Deixe que ela se pergunte por que você não está a vigiar a vida dela. Quando você finalmente aparecer ou mandar uma mensagem, essa comunicação terá 100 vezes mais impacto do que se você estivesse presente o tempo todo. O envolvimento emocional é filho da saudade e neto do mistério. Sem espaço, não há crescimento.
O silêncio é o solo fértil, onde a semente do sentimento dela pode finalmente criar raízes. A partir de agora, o seu lema será: fale apenas se o seu silêncio não for suficiente. Aprenda a observar mais e a reagir menos. Quando você domina a arte de estar presente, sem precisar de validação verbal, você torna-se magnético. Você deixa de ser um ruído de fundo na vida dela e passa a ser a melodia que ela tenta desesperadamente capturar. O seu silêncio é a sua armadura e a sua espada. Use-o com sabedoria e você verá o envolvimento dela escalar para níveis que você nunca imaginou. Este mistério que você agora emana prepara o terreno para a nossa próxima lição. No próximo capítulo, vamos tratar da presença absoluta e da escuta seletiva. Você vai descobrir como transformar os momentos em que você decide falar em ferramentas de conexão tão profundas que ela sentirá que você é o único homem que realmente a vê. Vamos aprender a arte de estar lá por inteiro, enquanto mantém o seu coração guardado na fortaleza da razão. Prepare-se para se tornar a presença que ela nunca conseguirá esquecer. No estoicismo, a atenção é um dos nossos recursos mais sagrados. O erro que destrói o envolvimento emocional da mulher não é a falta de atenção, mas a atenção de má qualidade, dispersa e submissa. A maioria dos homens hoje está fisicamente presente, mas mentalmente ausente. Eles olham para o celular no meio de um encontro, pensam no que vão dizer a seguir ou tentam desesperadamente prever se vão conseguir um beijo no final da noite. Essa ansiedade pelo futuro mata a conexão no presente. Por outro lado, o homem inabalável pratica a presença absoluta. Quando ele está com uma mulher, ele está lá por inteiro. O seu olhar não vacila, a sua mente não divaga e a sua energia está focada no aqui e no agora. Essa intensidade é viciante para uma mulher, pois comunica que você é um homem de foco, alguém que domina o tempo em vez de ser dominado por ele. A solução prática para criar uma conexão de elite é o que chamamos de escuta seletiva e profunda. Sêneca ensinava que devemos aprender a ouvir não apenas as palavras, mas a intenção por trás delas. O homem comum ouve apenas para responder. O homem estoico ouve para compreender a alma. No entanto, a parte seletiva é onde reside o seu poder. Você não deve ser um receptáculo passivo para qualquer reclamação ou fofoca. Você deve ouvir com atenção total o que é virtuoso, o que é real e o que revela o caráter dela, mas deve desviar o seu interesse de comportamentos fúteis ou tentativas de drama. Ao fazer isso, você comunica silenciosamente. Minha atenção é um prêmio para a sua melhor versão, não um combustível para as suas inseguranças. Esse filtro faz com que ela, inconscientemente, comece a se esforçar para dizer coisas mais interessantes, profundas e autênticas para manter o brilho do seu olhar focado nela. Vamos a um exemplo prático. Imagine que ela está a contar uma história sobre um conflito no trabalho. O homem comum interrompe para dar conselhos não solicitados ou para falar de si mesmo. O homem estoico mantém o contato visual, ouve até o fim e faz uma pergunta que atinge o cerne da questão. E como você decidiu manter a sua integridade nessa situação? Essa pergunta mostra que você não está apenas ouvindo, você está a avaliar a virtude dela. Para a mulher, isso é transformador. Ela sente que você a vê em um nível que outros homens, preocupados apenas com a aparência dela, jamais alcançariam. O envolvimento emocional dela dispara porque ela se sente validada pelo que ela é, não pelo que ela aparenta. No entanto, como você mantém a sua soberania estoica, essa validação não vem de uma posição de necessidade, mas de uma posição de um juiz justo e atento. O erro que você deve erradicar é a presença ansiosa. É aquele homem que concorda com tudo o que ela diz para parecer o parceiro ideal. Isso é uma forma de mentira e falta de virtude. O estoico pratica a parresia.
a fala franca. Se você discorda com calma e clareza. Se ela diz algo fútil, você não ri apenas para ser educado. Você mantém a sua sobriedade. Essa honestidade radical, combinada com uma presença focada, cria uma tensão de respeito. Ela percebe que não pode te manipular com palavras vazias. O envolvimento emocional dela nasce dessa percepção de que você é um porto seguro, mas também uma bússola moral. Ela se sente segura para se entregar emocionalmente a um homem que é capaz de dizer não e que não se perde no caos dos sentimentos alheios. Reflita agora. Quando você está com uma mulher, você está realmente ali ou está apenas à espera de uma oportunidade para ser validado? A verdadeira presença exige que você abra mão do seu ego. O homem que se basta não precisa provar nada. Ele pode dar-se ao luxo de ser um observador agudo. Esse foco total faz com que ela sinta que o tempo para ao seu lado. As mulheres costumam descrever o envolvimento com homens assim como algo magnético ou elétrico. O que elas estão a sentir, na verdade, é o peso de uma consciência que não está dividida. Se você consegue dar a ela 30 minutos de presença absoluta, isso vale mais do que 10 horas de uma presença distraída e carente. É a qualidade da sua atenção que dita a profundidade do envolvimento dela. Pense na metáfora da luz e da lente de aumento. A luz solar dispersa aquece a pele, mas a luz solar focada através de uma lente de aumento pode iniciar um fogo. A sua atenção é essa luz. Se você a espalha por tudo, redes sociais, notificações, medos internos e conversas vazias, você não aquece nada. Mas se você foca toda a sua luz na pessoa à sua frente, com a intenção de entender a realidade dela e testar a compatibilidade dela com a sua virtude, você inicia um incêndio emocional que ela não conseguirá apagar. O envolvimento dela é a resposta térmica ao foco da sua alma. Ao ser esse homem que está presente, você se torna uma raridade num mundo de homens distraídos e superficiais. A presença absoluta também serve como um detector de mentiras e inconsistências. Como você está a observar com a calma de um estoico, você percebe as pequenas falhas no caráter dela, os sinais de alerta que a maioria dos homens ignora por causa do desejo. Isso te dá o poder da retirada preventiva. O envolvimento emocional deve ser mútuo e baseado na virtude. Se você percebe que a mulher diante de você não possui os valores que você exige para o seu império, a sua presença deve ser retirada. Esse é o maior teste da sua autarquia. Estar presente o suficiente para conhecer a verdade e ser forte o suficiente para ir embora se a verdade não for digna do seu tempo. A partir de hoje, treine a sua atenção. Comece com pequenos exercícios de foco no seu dia a dia. Quando estiver a comer, apenas coma. Quando estiver a treinar, apenas treine. E quando estiver com ela, apenas esteja com ela. Elimine o ruído. Guarde o celular. Olhe nos olhos. Ouça o que não está a ser dito. Ao dominar a sua presença, você domina a dinâmica. Você deixa de ser um ruído na vida dela para se tornar o evento principal. Este nível de conexão profunda prepara-nos para o golpe de mestre do envolvimento emocional. No próximo capítulo, vamos tratar do desapego radical e do amor fati. Você vai aprender como a sua disposição real de perder a interação e aceitar o destino é, paradoxalmente, o que faz com que ela nunca queira te deixar. Vamos descobrir como amar o destino, seja ele a união ou a partida, torna você um homem invencível e absolutamente irresistível. Esteja pronto para entender que o maior poder de um homem é não precisar de nada além da sua própria honra. Chegamos ao ponto de virada onde o homem comum se quebra e o homem inabalável se torna eterno. O desapego radical e o amor fati. No estoicismo, o amor fati é o amor ao destino. É a aceitação profunda de que tudo o que acontece na sua vida, seja o sucesso ou o fracasso, a companhia ou a solidão,
é exatamente o que deveria acontecer para o seu crescimento. O erro fatal que a esmagadora maioria dos homens comete é o apego ansioso ao resultado. Eles entram num relacionamento ou num encontro com um medo paralisante de perder a mulher. Eles agem como se a presença dela fosse o único oxigênio disponível no planeta. Esse medo da perda transparece em cada gesto, em cada mensagem e em cada olhar. E aqui reside o paradoxo cruel. Nada faz uma mulher perder o envolvimento emocional mais rápido do que sentir que você tem pavor de perdê-la. O medo é o oposto da força. O desapego radical não significa que você não se importa com a mulher, mas sim que você não precisa dela para que a sua alma permaneça intacta. O homem que pratica o amor fati olha para a dinâmica e diz: eu aprecio a sua companhia hoje, mas se o destino decidir que você deve partir amanhã, eu amarei esse destino da mesma forma, pois ele me devolverá a minha própria companhia e novas oportunidades de virtude. A solução prática é a postura de abandono voluntário. Você deve estar mentalmente preparado para caminhar em direção à saída no exato momento em que os seus valores forem desrespeitados ou quando a reciprocidade cessar. Quando você não teme o fim, você ganha uma liberdade de ação que é aterrorizante e fascinante para o feminino. Ela percebe que você não pode ser chantageado emocionalmente. Você é um homem que ama, mas que ama a sua própria honra mais do que qualquer prazer externo. Vamos a um exemplo real de como o amor fati destrói a manipulação e cria envolvimento. Imagine que uma mulher tenta usar o silêncio ou a distância como uma forma de punição para conseguir algo de você. O homem apegado entra em pânico, pede desculpas sem ter feito nada e tenta restaurar a paz a qualquer custo. Ele acaba de se tornar um escravo. O homem estoico, ao perceber a manobra, simplesmente aceita o silêncio. Ele olha para o destino e diz: excelente, agora tenho mais tempo para ler, treinar e focar nos meus negócios. Ele não manda mensagens, não cobra e não demonstra irritação. Ele está em paz. Quando ela finalmente volta, esperando encontrar um homem desesperado, ela encontra um homem que está melhor do que quando ela saiu. Nesse momento, o jogo vira. Ela percebe que a ausência dela não te diminui. O envolvimento emocional dela explode, porque ela percebe que, para estar na sua vida, ela precisa agregar e não subtrair. O erro que você deve erradicar é a esperança dependente. É a ideia de que, se eu fizer tudo certo, ela nunca vai embora. Isso é uma mentira que te enfraquece. As pessoas mudam, os sentimentos oscilam e o destino é imprevisível. O estoico não tenta controlar o incontrolável. Ele foca apenas na sua própria conduta. Se você foi um homem de virtude, presença e força, e mesmo assim ela decidiu partir, o amor fati te ensina a abrir a porta e desejar-lhe boa sorte. Essa falta de resistência ao que o destino traz é o que te torna inquebrável. Ironicamente, o homem que está mais disposto a dizer adeus é aquele que as mulheres mais lutam para manter por perto. O seu desapego é a prova final de que você é o prêmio. Você não está à venda por migalhas de afeto. Reflita agora. Se a mulher que você mais deseja hoje desaparecesse da sua vida para sempre neste instante, o seu mundo desabaria ou você continuaria a sua marcha com a mesma dignidade? Se a sua resposta for o desmoronamento, você ainda não é o dono da sua vida. Você é um satélite orbitando um planeta que não é seu. O envolvimento emocional de elite só acontece quando a mulher percebe que você é o Sol, o centro do seu próprio sistema. Ela quer ser atraída pela sua gravidade, mas ela precisa saber que, se ela sair da órbita, você continuará brilhando e aquecendo o seu próprio império. O seu desapego radical é o que dá a ela a segurança de que você é um homem sólido. Você não é um castelo de cartas que cai com qualquer brisa de desinteresse. Pense na metáfora do rio.
A vida é um rio que flui constantemente. O homem apegado tenta segurar a água com as mãos, esforçando-se, cansando-se e, no final, ficando com as mãos vazias e o coração frustrado. O homem estoico mergulha no rio, aproveita a correnteza, mas sabe que a água que o toca agora não é a mesma que o tocará daqui a um segundo. Ele não tenta segurar o fluxo, ele ama o movimento do rio. Quando uma mulher entra na sua vida, ela é como uma corrente do rio. Aproveite-a, mergulhe nela, mas não tente represá-la. Deixe que ela flua. Se ela permanecer ao seu lado, é porque o fluxo do destino assim quis. Se ela se for, novas águas virão. Essa fluidez te dá uma leveza e uma audácia que são irresistíveis. Você deixa de ser pesado, sério e tenso e passa a ser um homem que desfruta da realidade sem ser escravo dela. O desapego também te protege do ciúme, que é o maior assassino do envolvimento emocional. O ciumento é um homem que não pratica o amor fati. Ele é um homem que teme o futuro. O estoico sabe que, se uma mulher for desonesta, isso é um reflexo do caráter dela, não do valor dele. Se ela escolher outro, o destino está apenas removendo do seu caminho alguém que não era digno da sua jornada. Ao não demonstrar ciúme, não por repressão, mas por real compreensão da sua própria autarquia, você comunica uma confiança inabalável. Ela sentirá que você está tão seguro do seu valor que a ideia de perdê-la não te assusta, pois você sabe que o prejuízo será dela, não seu. A partir de hoje, pratique o desprendimento consciente. Todas as manhãs, lembre-se de que tudo o que você tem, incluindo as pessoas na sua vida, é um empréstimo do universo. Use o que é bom, mas esteja pronto para devolver sem lamentações quando o tempo expirar. Esse estado de espírito vai transformar a sua linguagem corporal. Você deixará de inclinar-se para frente buscando atenção e passará a recostar-se, ocupando o seu espaço, com o sorriso de quem sabe que já venceu o jogo da vida antes mesmo de começar. Esta soberania diante do destino conclui a nossa construção prática. Você agora possui a mentalidade, o silêncio, a presença e o desapego necessários. No próximo capítulo, vamos encerrar esta jornada com a nossa conclusão. Vamos unir todas estas peças e selar o seu compromisso como um homem inabalável. Prepare-se para o chamado final, onde o seu novo eu será batizado na filosofia da força e da honra. Chegamos ao fim desta jornada de transformação, mas entende uma coisa: o conhecimento sem ação é apenas um fardo mental. O que discutimos aqui não são técnicas para enganar ou manipular o sentimento de ninguém, mas sim um caminho para reconstruir a tua própria essência masculina sob os pilares da honra, da força e da razão. O erro final que muitos homens cometem após consumir este conteúdo é voltar para o mundo real e cair nos mesmos velhos hábitos de submissão emocional. Eles assistem, sentem-se poderosos por alguns minutos, mas na primeira notificação no telemóvel, o coração dispara e a lógica desaparece. O homem inabalável, contudo, sabe que a filosofia é um treino diário. Fazer uma mulher envolver-se emocionalmente contigo é o resultado natural de te tornares um homem com o qual vale a pena envolver-se. Não se trata de caçar, trata-se de te tornares o destino. A solução definitiva que deves levar daqui é a integração da virtude no teu cotidiano. A atração é um subproduto da tua excelência. Se fores um homem que domina a sua mente, que respeita o seu tempo e que ama o seu destino, seja ele qual for, a tua presença torna-se uma raridade num mercado de homens superficiais e carentes. O envolvimento emocional dela nasce da segurança que tu emanas. Quando ela percebe que tu és o capitão da tua própria alma e que a tua felicidade não é um refém do comportamento dela, ela sente a liberdade e a urgência de se entregar ao teu comando.
O estoicismo ensina-nos que a única coisa que realmente possuímos é a nossa capacidade de escolha. Escolhe, hoje, ser o homem que se basta. Reflete sobre tudo o que ouviste, o poder do silêncio, a lei do investimento, a presença absoluta e o desapego radical. Estas não são ferramentas de guerra contra as mulheres, mas ferramentas de paz para contigo mesmo. Um homem em paz consigo próprio é a força mais magnética da natureza. Se tu não precisas de validação, tu ganhas autoridade. Se tu não tens medo da perda, tu ganhas liberdade. Se tu não foges do silêncio, tu ganhas mistério. Este é o código. Este é o caminho. O envolvimento dela será apenas o reflexo da luz que tu passaste a emitir quando decidiste deixar de ser um mendigo de afeto para te tornares um imperador da tua própria vida. A pergunta final que te faço, antes de fechares este capítulo, é simples. Estás pronto para deixar morrer o homem fraco que foste até ontem, para que o homem inabalável possa finalmente nascer? A mudança exige sacrifício, e o sacrifício aqui é o teu ego e a tua carência. Se estás disposto a pagar esse preço, o mundo e as mulheres de valor que nele habitam olharão para ti de uma forma que nunca viste antes. Tu deixas de ser alguém que pede permissão para existir e passas a ser a própria definição de existência masculina. Se este conteúdo despertou algo em ti, se sentiste que estas palavras atingiram a verdade que estavas a precisar ouvir, não deixes que esta energia se perca. Deixa a tua marca nesta comunidade de homens que buscam o topo. Comenta a palavra inabalável aqui embaixo. Esse comentário é o teu selo de compromisso com a tua nova vida. É a prova de que tu chegaste ao fim e que a partir de agora as tuas relações serão ditadas pela tua virtude e não pela tua necessidade. Não te esqueças de te inscrever no canal e ativar o sino das notificações. O caminho para a soberania masculina é longo e o mundo tentará puxar-te de volta para a mediocridade a cada passo. Estar ligado a esta legião é o que te manterá focado quando o caos surgir. Partilha este vídeo com um irmão de armas que esteja a sofrer por falta de direção emocional. Resgata outro homem da caverna da carência. O teu tempo começou. O teu império espera por ti. Age com sabedoria, mantenha a tua temperança e ama o teu fati. O envolvimento dela virá, mas quando vier, tu estarás tão ocupado a ser grande que isso será apenas um detalhe agradável na tua gloriosa jornada. Mantenham-se fortes, mantenham-se inabaláveis.